Um bom dia a todos nós, sejam bem-vindos à nossa casa na arte, pode entrar. Agora são 6h06 e desejo a cada um de vocês aqui comigo uma maravilhosa sexta-feira. Encerramos hoje o nosso ciclo de leituras dos contos que eu selecionei da nossa literatura nacional, com um texto da grande Lígia Fagundes Telles. O conto tem por título A Estrutura da Bolha de Sabão. Vamos lá? Era o que ele estudava. A estrutura, quer dizer, a estrutura. Ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa, nem sólida nem líquida, nem realidade nem sonho, película e oco. A estrutura da bolha de sabão, compreende? Não o compreendia. Não tinha importância. Importante era o quintal da minha meninice com seus verdes canudos de mamoeiro, quando cortava os mais tenros que sopravam as bolhas maiores mais perfeitas, uma de cada vez. Amor calculado, porque na afobação o sopro desencadeava o processo e um delírio de cachos escorriam pelo canudo e vinham rebentar na minha boca, a espuma descendo pelo queixo, molhando o peito. Então eu jogava longe canudo e caneca, para recomeçar no dia seguinte, sim, as bolhas de sabão. Mas e a estrutura? A estrutura, ele insistia, e seu gesto delgado de envolvimento e fuga parecia tocar, mas guardava distância. Cuidado, cuidadinho, oh, paciência. A paixão. No escuro eu sentia essa paixão contornando sutilíssima meu corpo. Estou me espiritualizando, eu disse, e ele riu fazendo fremir os dedos asas, a mão distendida imitando libélula na superfície da água. Mas sem se comprometer com o fundo, divagações à flor da pele, oh, amor de ritual sem sangue, sem grito, amor de transparências e membranas condenado à ruptura. Ainda fechei a janela para retê-la, mas com sua superfície que refletia tudo, ela avançou cega contra o vidro. Milhares de olhos e não enxergava. Deixou um círculo de espuma. Foi simplesmente isso, pensei quando ele tomou a mulher pelo braço e perguntou: Vocês já se conheciam? Sabia muito bem que nunca tínhamos nos visto, mas gostava dessas frases acolchoando situações, pessoas. Estávamos num bar e seus olhos de egípcia se retraíam apertados. A fumaça, pensei. Aumentavam e diminuíam até que se reduziram a 2 riscos de lápis lazuli, e assim ficaram. A boca polpuda também se apertou, mesquinha. Tem boca à toa, pensei. Artificiosamente sensual, à toa. Mas como é que um homem como ele, um físico que estudava a estrutura das bolhas, podia amar uma mulher assim? Mistérios, eu disse e ele sorriu. Nos divertíamos em dizer fragmentos de ideias, peças soltas de um jogo que jogávamos meio ao acaso sem encaixe. Convidaram-me e sentei. Os joelhos de ambos encostados nos meus, a mesa pequena enfeixando copos e hálitos. Me refugiei nos cubos de gelo amontoados no fundo do copo. Ele podia estudar a estrutura do gelo, não era mais fácil? Mas ela queria fazer perguntas. Uma antiga amizade? Uma antiga amizade. Ah, fomos colegas? Não, nos conhecemos numa praia. Onde? Por aí, numa praia. Ah, aos poucos o ciúme foi tomando forma
e transbordando espesso como um licor azul-verde do tom da pintura dos seus olhos. Escorreu pelas nossas roupas, empapou a toalha da mesa, pingou gota a gota. Usava um perfume adocicado. Veio a dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, repetiu não sei quantas vezes. Uma dor fulgurante que começava na nuca e se irradiava até a testa na altura das sobrancelhas. Empurrou o copo de uísque. Fulgurante. Empurrou para trás a cadeira e antes que empurrasse a mesa ele pediu a conta. Noutra ocasião a gente poderia se ver, de acordo? Sim, noutra ocasião, é lógico. Na rua ele pensou em me beijar de leve, como sempre, mas ficou desamparado e eu o tranquilizei. Está bem, querido, está tudo bem, já entendi. Toma um táxi, vá depressa, vá. Quando me voltei, dobravam a esquina. Que palavras estariam dizendo enquanto dobravam a esquina? Fingi me interessar pela valise de plástico de xadrez vermelho. Estava diante de uma vitrina de valises. Me vi pálida no vidro. Mas como era possível? Choro em casa, resolvi. Em casa telefonei a um amigo, fomos jantar e ele concluiu que o meu cientista estava felicíssimo. Felicíssimo. Repeti quando no dia seguinte cedo ele telefonou para explicar. Cortei a explicação com o felicíssimo e lá do outro lado da linha senti-o rir como uma bolha de sabão seria capaz de rir. A única coisa inquietante era aquele ciúme. Mudei logo de assunto com o licoroso pressentimento de que ela o ouvia na extensão. Oh, o teatro, a poesia. Então ela desligou. O segundo encontro foi numa exposição de pintura. No começo, aquela cordialidade, a boca pródiga. Ele me puxou para ver um quadro de que tinha gostado muito. Não ficamos distantes dela nem 5 minutos. Quando voltamos, os olhos já estavam reduzidos aos 2 riscos. Passou a mão na nuca, furtivamente acariciou a testa. Despedi-me antes da dor fulgurante. Vai virar sinusite, pensei. A sinusite do ciúme. Bom nome para um quadro ou ensaio. Ele está doente, sabia? Aquele cara que estuda bolhas não é seu amigo? Em redor, a massa fervilhante de gente, música, calor. Quem é que está doente? Eu perguntei. Sabia perfeitamente que se tratava dele, mas precisei perguntar de novo. É preciso perguntar 1, 2 vezes para ouvir a mesma resposta. Que aquele cara, aquele que estuda essa frescura da bolha, não era meu amigo? Pois estava muito doente. Quem contou foi a própria mulher. Bonita, sem dúvida, mas um tanto grosseira. Fora casada com o primo de um amigo, um industrial meio fascista que veio para cá com passaporte falso. Até a Interpol já estava avisada. Durante a guerra se associou com um tipo que se dizia conde italiano, mas não passava de um contrabandista. Estendi a mão e agarrei seu braço, porque a ramificação da conversa se alastrava pelas veredas. Mal podia vislumbrar o desdobramento da raiz varando por entre pernas, sapatos, croquetes pisados, palitos. Fugia pela escada na descida vertiginosa até a porta da rua. Espera! Eu disse, espera! Mas que é que ele tem? Esse meu amigo. A bandeja de uísque oscilou perigosamente acima do nível das nossas cabeças. Os copos tilintaram na inclinação para a direita, para a esquerda, deslizando num só bloco na dança de um convés na tempestade. O que tinha? O homem bebeu metade do copo antes de responder. Não sabia os detalhes e nem se interessara em saber. Afinal, a única coisa gozada era um cara estudar a estrutura da bolha. Mas que ideia! Tirei-lhe o copo e bebi devagar o resto do uísque com o cubo de gelo colado ao meu lábio, queimando. Não ele, meu Deus, não ele, eu repeti. Embora grave, curiosamente minha voz varou todas as camadas do meu peito até tocar no fundo onde as pontas todas acabam por dar. Que nome tinha? Esse fundo? Perguntei, e fiquei sorrindo para o homem e seu espanto.
Expliquei-lhe que era o jogo que eu costumava jogar com ele, com esse meu amigo, o físico. O informante riu. Juro que nunca pensei que fosse encontrar no mundo um cara que estudasse um troço desses. Resmungou ele, voltando-se rápido para apanhar mais 2 copos na bandeja. Oh, tão longe ia a bandeja e tudo mais. Fazia quanto tempo? Me diga uma coisa, vocês não viveram juntos? Lembrou-se o homem de perguntar. Peguei no ar o copo borrifando na tormenta. Estava nua numa praia. Mais ou menos, respondi. Mais ou menos, eu disse ao motorista que perguntou se eu sabia onde ficava essa rua. Tinha pensado em pedir notícias por telefone, mas a extensão me travou. E agora ela abria a porta, bem-humorada. Contente de me ver? A mim? Elogiou minha bolsa. Meu penteado despenteado. Nenhum sinal da sinusite. Mas daqui a pouco vai começar. Fulgurante. Foi mesmo um grande susto, ela disse. Mas passou, ele está ótimo, ou quase. Acrescentou levantando a voz. Do quarto ele poderia nos ouvir se quisesse. Não perguntei nada. A casa. Aparentemente não mudara, mas reparando melhor tinha menos livros, mais cheiros, flores de perfume ativo no vaso, óleos perfumados nos móveis e seu próprio perfume. Objetos frívolos ou múltiplos, substituindo em profusão os únicos, aqueles que ficavam obscuros nas antigas prateleiras da estante. Examinei-a enquanto me mostrava um tapete que tecera nos dias em que ele ficou no hospital. E a fulgurante? Os olhos continuavam bem abertos, a boca descontraída. Ainda não. Você poderia ter se levantado, hein, meu amor? Mas anda muito mimado, disse ela quando entramos no quarto. E começou a contar muito animada a história de um ladrão que entrara pelo porão da casa ao lado, a casa da mãezinha, acrescentou afagando os pés dele debaixo da manta de lã. Acordaram no meio da noite, com o ladrão aos berros, pedindo socorro com a mão na ratoeira. Tinha ratos no porão e na véspera a mãezinha armara uma enorme ratoeira para pegar o rei de todos. Lembra, amor? O amor estava de chambre verde, recostado na cama cheia de almofadas. As mãos branquíssimas descansando entrelaçadas na altura do peito. Ao lado um livro aberto e cujo título deixei para ler depois e não fiquei sabendo. Ele mostrou interesse pelo caso do ladrão, mas estava distante do ladrão, de mim e dela. De quando em quando me olhava interrogativo, sugerindo lembranças, mas eu sabia que era por delicadeza. Sempre foi delicadíssimo. Atento e desligado. Onde? Onde estaria com seu chambre largo demais? Era devido àquelas dobras todas que fiquei com a impressão de que emagrecera? 2 vezes empalideceu, ficou quase lívido. Comecei a sentir falta de alguma coisa. Era do cigarro? Acendi um e ainda a sensação aflitiva de que alguma coisa faltava. Mas o que estava de errado ali? Na hora da pílula lilás, ela foi buscar o copo d'água e então ele me olhou lá do seu mundo de estruturas. Bolhas. Por um momento relaxei completamente. Não sei onde está, mas sei que não está, eu disse, e ele perguntou, jogar? Rimos um para o outro. Engole, amor, engole, pediu ela segurando-lhe a cabeça. E voltou-se para mim. Preciso ir aqui na casa da mamãezinha e minha empregada está fora. Você não se importa em ficar mais um pouco? Não demoro muito, a casa é ao lado, acrescentou. Ofereceu-me o uísque. Não queria mesmo? Se quisesse, estava tudo na copa. Uísque, gelo, ficasse à vontade. O telefone tocando, será que eu poderia... Saiu e fechou a porta. Fechou-nos. Então descobri o que estava faltando. Oh, Deus! Agora eu sabia que ele ia morrer.
Concluímos assim as leituras desta semana. Desejo a todos um fim de semana sensacional e nos reencontramos aqui no próximo vídeo. Até lá!